Seja muito bem-vindo ao canal Cortes Escritura. Aqui você encontrará trechos edificantes de pregações cristãs que vão inspirar e transformar a sua vida. A nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade que ajude a nutrir a sua fé. Inscreva-se agora em nosso canal. Boa noite a todos, quero saudá-los com muita alegria, dizer da satisfação de rever os irmãos. Eu queria trazer 2 de Pedro, capítulo 3, do verso 14 até o verso 16. Palavras do apóstolo Pedro. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Queria destacar aqui alguns pontos, lembrando inicialmente que o apóstolo Pedro escreveu essa carta para a comunidade cristã em geral, espalhada pelas 5 províncias do Império Romano, e que vivia um momento de perseguição. Aliás, sempre era um período desse no tempo apostólico. Perseguidos, enfrentando dificuldades e muitos questionando as promessas de Deus, particularmente a parousia, a vinda do Senhor Jesus. O objetivo da carta, entre outros, é combater alguns falsos mestres que estavam se aproveitando disso para trazer heresias, doutrinas perniciosas, e também para acalmar o coração dos cristãos, e aqui que ele faz, então, referência aos escritos de Paulo. Eu quero, então, destacar aqui 5 pontos, rapidamente, dessa passagem, dentro desse nosso tema geral de interpretação. O primeiro que salta à vista é que Pedro coloca os escritos de Paulo em mesmo pé de igualdade das escrituras. A nota, inclusive, aqui é do comentarista da 2 de Pedro, é brilhante nesse ponto, não é? Quando ele fala aqui no verso 16... Pedro coloca as cartas de Paulo, mencionadas no verso 15, na mesma categoria dos escritos inspirados e absolutos do Antigo Testamento, em harmonia com as afirmações da autoridade apostólica do próprio Paulo. Esse é um versículo importante para mostrar que os apóstolos tensionavam nos dar a escritura da nova aliança quando escreviam. Em outras palavras, esse é um dos versículos mais importantes quando a gente trata daquela questão se os autores do Novo Testamento eles tinham consciência de que estavam escrevendo escritura ou se eles tinham consciência da formação de um corpo de escritura ou de escritos que seriam colocados ao lado da escritura do Antigo Testamento. E a resposta é positiva aqui. Isso é importante para nós à medida que a Igreja Católica hoje prossegue na Contra-Reforma do século XXI. Vocês certamente têm notado como a Igreja Católica vem atuando nas redes sociais, publicando material, criando sites e chegando de vez em quando nos perfis reformados para fazer provocações exatamente nessa linha aqui. Um dos pontos é exatamente esse, que é o de sempre, né? É que a Igreja Católica é a mãe da Escritura. Foi a Igreja Católica que determinou a inspiração, que livros seriam aqueles que seriam autoritativos, formando o cânon de livros sagrados. Enquanto que Lutero, Calvino e demais autores, isso aí é uma coisa que vai se estender mais para o período da pós-reforma, eles vão insistir que, na verdade, é o contrário. A Igreja não determinou o cânon, mas o cânon se impõe. Os escritos inspirados por Deus se impõem pela sua autoridade e o Piper recentemente escreveu um livro muito bom que resume esse ponto de como a Escritura ela se autentica, que é um ponto querido da teologia reformada. A Escritura se autentica, ela fala ao nosso coração. O autotestemunho dela é a prova da sua inspiração. E nós encontramos aqui, muito claro esse conceito quando Pedro ele admite que os escritos de Paulo são Escritura e passa a tratá-los como tal. O segundo ponto é que, mesmo sendo Escritura, não deixa de ser difícil de interpretar. Pedro admite aqui que existem partes
ele diz aqui, partes difíceis de entender certas coisas. Considerando aqui o contexto, quando ele se refere um pouco antes à longanimidade de Deus, conforme Paulo escreveu, parece que Pedro está falando da doutrina da justificação pela fé. E no seu início, naturalmente, essa doutrina não era clara para todo mundo, como era para o apóstolo Paulo, e que foi o grande campeão, grande defensor e disseminador, esclarecedor dessa doutrina. Então, embora ela seja fundamental para nós, entretanto, Paulo, a princípio, poderia parecer complicado de se compreender. O que é que exatamente ele queria dizer com essa questão de justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo? As analogias, o uso que ele faz do Antigo Testamento, isso nem sempre era facilmente compreendido, percebido pelos cristãos do primeiro século, até que, de fato, o corpus paulino se impõe, e a sua teologia que está ali também. E isso aqui é alguma coisa que nós temos que levar em consideração. Muito embora a Bíblia ela seja clara na sua finalidade geral, mas ela tem partes que são difíceis de compreender. E a dificuldade está no que a gente chama de distanciamento, né? Se naquela época já Pedro podia falar de dificuldades de entender a Bíblia, imagine nós hoje, vítimas do distanciamento temporal. A Bíblia foi escrita, o último livro, 2000 anos, distanciamento contextual, o mundo do Antigo Oriente não existe mais, a gente não pensa como os orientais, existe toda essa dificuldade, inclusive na hora de traduzir e trazer alguma coisa que seja compreensível para os nossos dias. Existe o distanciamento autoral, todos os autores morreram, eu não posso pegar o telefone e ligar para Paulo e perguntar o que é que Pedro achava difícil nas cartas dele. Então, tudo isso faz com que a Bíblia, num sentido, esteja distante de nós e exige de nós o trabalho de interpretação. O dístico, ou o lema de Calvino, por assim dizer, não era o único moto dele, mas é bem conhecido, atribuído a ele, o orare et labutare de Calvino expressa bem como ele via essas questões todas. Nós temos que orar, porque a Bíblia é um livro divino, e nós precisamos da orientação do Espírito Santo para entendê-lo, mas nós precisamos labutar também. Precisamos pesquisar, precisamos usar as disciplinas avulsas ou paralelas que nos ajudam, que o Dr. Franklin aqui falou com tanta propriedade, mas uma combinação das duas coisas é necessária para que nós possamos entender essas partes que são difíceis por conta dos distanciamentos. Esqueci de falar do distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em línguas que não se falam mais hoje e, portanto, existe essa dificuldade na transposição desse distanciamento. Isso nós nunca negamos, a fé reformada nunca negou. Quando a gente fala da perspicuidade da Escritura ou da sua clareza, nós nos referimos à sua mensagem central, ao ponto, e que Pedro, aqui já é a minha terceira parte, que Pedro reconhece. Pedro diz que tem partes difíceis, mas não tão difíceis que impedisse que se percebesse qual era o escopo, intenção e propósito. Como ele diz aqui, tende por salvação a longanimidade de nosso Deus, a graça de Deus, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. É difícil, mas Pedro podia perceber que Paulo estava escrevendo sobre a paciência de Deus, a longanimidade de Deus com respeito à salvação. E aí é o nosso terceiro ponto. A palavra de Deus, Deus tem tido cuidado através da sua providência para que a sua palavra que ele inspirou, ela pudesse também ser preservada, pudesse ser traduzida e a sua mensagem chegasse de maneira clara. Quando a gente fala aqui do papel do Espírito Santo, em termos da Escritura, a gente sempre fala do Espírito, primeiro, na revelação, aquele ato em que ele trouxe a verdade de Deus à mente dos seus autores, depois a inspiração, que são duas coisas distintas, né? O autor, ele poderia ter uma revelação do que Deus lhe disse, mas na hora de escrever, se ele não fosse inspirado, ele podia falhar na hora de escrever, não é? Então a revelação é inspirada, mas a escrituração não, que foi inclusive o ponto do Semler, que foi o primeiro liberal que introduziu a ideia do cânon dentro do cânon, fazendo a distinção entre escritura, entre palavra de Deus e escritura. A palavra de Deus é infalível, é inerrante, mas a escritura é humana.
Então, a gente tem que fazer a distinção entre o cânon formal, que é a palavra de Deus, e o cânon normativo, que é a palavra de Deus, e o cânon formal, que é a Escritura, e que a gente vai usar de acordo com a conveniência. Nós não cremos isso, cremos que toda a palavra de Deus é inspirada, e que existe essa coincidência da palavra de Deus com a revelação. E tem a terceira fase da obra do Espírito Santo, que seria iluminação, não é? Diferente de inspiração, nós não somos infalíveis quando interpretamos a Escritura. E também o Espírito Santo não vai dar conhecimento novo a quem não estuda, a quem não se prepara, que é um erro muito popular hoje em dia. As pessoas pensam que podem abrir a Bíblia de qualquer maneira, assim, o Espírito Santo vai dar ali conhecimento. Meu professor no doutorado, o doutor Moisés Silva, ele deu, a primeira vez que ele usou essa ilustração, eu entrei em choque. Ele disse assim, se você colocar numa sala 10 ateus, que são 10 ateus, mas eles entendem de língua original, sabem as línguas originais, arqueologia, entendem de literatura, são versados em gramática, são totalmente preparados. E noutra sala você coloca 10 crentes piedosos que mal terminaram o 2º grau. E você dá para eles o texto de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz que Cristo foi pregar os espíritos, que farão os que se batizam pelos mortos. Entrega para os 2 grupos e pede uma interpretação. Qual dos 2 grupos terá mais condição de dar uma interpretação correta? Todo mundo na classe disse, os crentes, né? Ele disse, não. Boa parte da interpretação da Bíblia é uso básico de regra gramatical. De regras que são aplicadas à hermenêutica geral. A hermenêutica sagrada é um ramo da hermenêutica geral. Então, boa parte de interpretação é você conhecer gramática, conhecer sintaxe, você conhecer o contexto, você conhecer o ambiente que o texto foi produzido, o seu ambiente vivencial e assim por diante. E eu gosto da definição dos autores da Confissão de Fé de Westminster, os puritanos, quando diziam que toda pessoa, pelo uso ordinário, pelo uso dos meios ordinários, pode chegar a uma compreensão salvadora da mensagem da Escritura. Então, para isso aí, a gente não precisa de Bíblia comentada, com todo respeito. Nós não precisamos. Para chegar ao conhecimento salvador. Mas tem muito mais na Escritura do que somente a minha relação com Deus e de que maneira eu encontro perdão para os meus pecados, e todas elas importantes. Então, os escritos do Novo Testamento e do Antigo cedo eram vistos como palavra de Deus, meu primeiro ponto. Segundo, eles têm partes difíceis que vão demandar de nós o orar e labutare. Terceiro, seu propósito, entretanto, é muito claro, como Pedro reconhece aqui, com relação aos escritos de Paulo. Agora, deixe-me ir para um quarto ponto aqui. É possível se deturpar, é possível interpretar errado a Bíblia. Isso aqui, Pedro está dizendo aqui, né? Ele chama aqui certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, o que é que isso pressupõe aqui? Quando ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam, ele pressupõe que só tem um sentido válido. Só tem um sentido válido. Porque senão ninguém podia falar num sentido deturpado. Se está deturpado é porque ele fugiu do único sentido possível e aceitável, que é um ponto querido da Reforma Protestante, da hermenêutica protestante, da reformada. Em contraste com a quadriga da Idade Medieval, que admitia diversos níveis de sentido na Bíblia, os reformadores insistiram que cada texto tem somente um sentido, que é aquele pretendido pelo autor humano. Aquele pretendido pelo autor humano. Não há, como dizia, eu não sei se é o Thomas Brooks, eu não sei qual foi, aqui nós temos diversos especialistas em puritanos, eles podem depois nos esclarecer sobre isso, mas disse que não existe outro sentido além daquele que está contido nas palavras. Só tem um sentido. Se não fosse assim, não se podia falar em deturpação da Bíblia, porque todo sentido é válido. Por que daqueles homens era deturpado? Exatamente porque fugia do seu sentido principal, que está relacionado com a intenção autorial. Está relacionado com aquilo que Paulo quis dizer. O texto de Paulo quer dizer aquilo que Paulo quis dizer. Mas Paulo morreu.
Como é que eu vou saber? Para isso que eu tenho o contexto, para isso que eu tenho o cânon, por isso que eu tenho outros escritos, é por isso que eu tenho história das religiões do Antigo Oriente, é para isso que eu tenho a história do povo judeu, é para isso que eu tenho todas essas ferramentas para chegar a essa simples resposta. O que é que Paulo quis dizer? E uma vez que eu tenho essa resposta, eu tenho o único sentido possível do texto. Todos os demais, eles são o que Pedro chama aqui de deturpação. Mas deixa eu ir para o quinto ponto. Na avaliação do apóstolo Pedro, compreender corretamente as Escrituras é uma matéria de vida ou morte, não é uma questão secundária, não. Isso é uma questão de interpretação. De vez em quando o pessoal fala assim. Mas interpretação aqui é uma questão de vida ou morte. Olha o que é que Pedro diz aqui. Há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Para a própria destruição deles. Ou seja, é muito importante que você tenha o sentido correto da Escritura. Você entenda o que é que Deus revelou aqui. É a sua alma que está em jogo, é o seu destino eterno. Não é uma questão da gente simplesmente, com muitos, né, trivializam a questão, dizem, não, isso é uma questão de interpretação, cada um lê de uma forma. Não. E é aqui que entram as ferramentas que Deus, na sua providência, levantou através da história. Franklin falou aqui da teologia histórica, como é importante isso. Que Deus levantou através da história para manter o significado das Escrituras de posse da igreja, que é a guardiã e baluarte da verdade. E instrumentos como esses aqui que nós temos, eles são preciosos para isso. A verdade importa sim. O significado correto da Escritura importa sim. E é claro que há matérias em que haverá divergência, mesmo entre irmãos como nós reformados, mas são matérias que nós consideraríamos como periféricas. Lembra que Paulo está falando aqui, Pedro está falando aqui do que Paulo escreveu sobre a longanimidade de Deus referente à salvação. Ele está falando do Evangelho, daquelas coisas centrais e cruciais. Nas outras, pode haver essa diferença de opinião, mas lá, na glória, elas desaparecerão.